Bem, pessoal, agora foi, né? Novamente, boa noite a todos, né? A gente vai dar hoje continuidade à nossa disciplina de Química Geral 2. A gente vai para a nossa primeira aula de exercício da unidade 3, tá certo? Que corresponde à quinta aula de exercício da disciplina. Então, pessoal, como vocês puderam ver, né? A unidade 3 é basicamente todo o conteúdo de eletroquímica. E para a aula de hoje, eu trouxe três questões da nossa atividade online 3, as questões 3, 5 e 7. Então, a questão 3, pessoal, é uma questão muito interessante, que envolve algumas definições, né, conceitos fundamentais de eletroquímica e também algumas definições relacionadas às reações de oxirredução. Então, vamos lá. Considere os potenciais de redução listados abaixo, aqui as semi-reações de redução. Vocês podem ver, pessoal, que todas elas são de redução, tá certo? Ou seja, a gente tem aqui um íon, né, que ganha elétrons, no caso aqui do metal, e se reduz ao seu metal elementar. Aí pergunta, pessoal, qual é a opção, certo? Dentre as reações listadas aqui abaixo, A, B, C, D e E, que vai corresponder a uma reação espontânea. Então, a gente vai lembrar que a espontaneidade de uma reação ela é baseada no seu valor do potencial padrão de redução, certo? Então, sabendo que se a reação é espontânea, então o seu potencial padrão de redução, certo? Tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. E para calcular o potencial padrão, vai ser a diferença entre o potencial padrão da semi-reação de redução, ou seja, aquela espécie que sofre redução, menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação. Então, vamos pegar aqui como exemplo aqui o item A, tá certo? Vamos verificar se essa reação é espontânea, certo? Então, tá aqui, pessoal, o item A aqui, a reação, só fiz transcrever aqui para o lado direito, tá bom? Então, aqui a gente observa que, no caso, o chumbo, ele, nos reagentes ele tem NOx mais 2, e nos produtos ele tem NOx zero, ou seja, está no estado elementar. Então, ele passa de mais 2, vai para zero, como reduz a carga, é um processo de redução. Então, ele é definido como sendo o agente oxidante, ou seja, aquela espécie que causa a oxidação. Por outro lado, pessoal, a prata, a gente verifica que aqui nos reagentes está no estado elementar, certo? Então, nesse caso aqui, não tem diferença de eletronegatividade, então o seu número de oxidação é zero. Já que nos produtos, a prata está na forma de íon, e o seu NOx é só a própria carga, ou seja, no caso aqui é mais um. Então, a gente observa que tem um aumento da carga, né, aumento do NOx, e esse processo caracteriza uma oxidação. Então, a prata aqui, o metal prata, vai ser o agente redutor, ou seja, ele vai provocar a redução do íon chumbo. Então, baseado nessa equação aqui, pessoal, o potencial padrão vai ser, vai ser o potencial de redução do chumbo, que está sofrendo redução, né? Menos o potencial padrão de redução da prata, certo? Então, a gente observa aqui que os valores aqui do potencial padrão de redução do chumbo é menos 0,13, enquanto da prata é mais 0,80. Então, nesse caso aqui, pessoal, o potencial vai ser de... aqui aparece negativo, mas aqui é positivo, viu? O potencial aqui é mais, certo? Da prata, mais 0,80. Então, o potencial padrão da reação vai ser menos 0,93. Então, vocês verificam, pessoal, que o potencial aqui é negativo, tá certo? Então, se é um potencial negativo, então a gente tem uma reação não espontânea, ou seja, não é o nosso item correto, tá bem? Então, eu fiz isso aqui, pessoal, só para ilustrar, tá certo? Como é que é feito o passo a passo. Porém, a gente pode resolver de forma mais direta, já baseado, tá certo? Nos potenciais padrão de redução das espécies, tá certo? Ó,
Vejam só. Analisando agora o item B, tá certo? A gente observa que o magnésio ele oxida, né, pessoal? Ele sai do estado elementar e vai para o estado aquoso. Enquanto o alumínio ele reduz, sai do estado aquoso e vai para o estado sólido, estado elementar. Vamos verificar, pessoal, se essa reação realmente ocorre. No caso, para ocorrer, a gente observa aqui, tá certo? Que o magnésio, ó, ele tem potencial padrão de redução menor do que o alumínio, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma reação espontânea, tá certo? Se você analisar o item C, por exemplo, ó, o chumbo aqui, ele está oxidando, certo? E o magnésio, ele está reduzindo, certo? Ele sai de mais 2 para 0. Só que, veja só, o magnésio, ele tem potencial padrão de redução, certo? De redução menor do que o do chumbo, tá certo? Então, nesse caso aqui, quem deveria reduzir, pessoal, seria o chumbo, ou seja, não seria o magnésio. Então, só com essa análise aqui do potencial, você já prevê quais são as espécies que vão oxidar e que vão reduzir, tá bom? Então, a nossa opção aqui, no caso, vai ser realmente o item B, tá certo? Então, com base aqui na equação do cálculo do potencial, ó, vejam só, o potencial padrão da reação, certo? Vai ser o potencial padrão da semi-reação de redução. No caso aqui, vai ser o magnésio, não, desculpa, o alumínio, tá bom? Ele está reduzindo, né? Ó. Vai ser do Al mais 3, o Al sólido, menos o potencial padrão de redução da oxidação. Quem está oxidando é o magnésio, pessoal. Inicialmente aqui o NOx dele aqui é 0, ó, e aqui, ó, é mais 2, está aumentando a carga. Tá bom? Então, o magnésio aqui ele vai oxidar. Aí veja só, o valor aqui do potencial do alumínio está aqui na tabela, é menos 1,67, enquanto o do magnésio é menos 2,26. Então, pessoal, fazendo esse cálculo aqui, o potencial padrão da reação vai ser de mais 0,69 volts, tá certo? Então, a gente observa que é um valor positivo, tá bom? Ou seja, o potencial é positivo. Como é positivo, nós temos um processo, né, uma reação espontânea. Então, pessoal, o nosso item correto vai ser o item B, B de bola. Tranquilo? Vamos agora para a questão 5. A questão 5 também, pessoal, é uma questão muito interessante, que já envolve a aplicação, né, das reações e da tabela de potenciais padrão de redução. Vamos lá. As células galvânicas, né, popularmente conhecidas como as pilhas, elas podem ser descritas a partir de uma notação abreviada, certo? Que essa aula aqui é a aula 4, que é a aula de diagrama de células. Nessa notação, pessoal, o anodo é representado do lado esquerdo, tá bom? Ou seja, aqui no lado esquerdo da tela. E o cátodo, pessoal, do lado direito, ou seja, do lado direito aqui da tela. O símbolo barra representa a fronteira entre as fases, ou seja, o contato aqui, ó, entre o metal magnésio e o íon magnésio. E o símbolo duas barras, tá certo? Representa uma ponte salina. Aí a pergunta dessa forma, pessoal, identifique o anodo, o cátodo de cada uma das células galvânicas, abaixo, e calcule o potencial padrão da reação utilizando a tabela de potenciais padrão. Então, para essa quinta questão, uma questão que envolve vários itens, eu vou fazer somente o item A e o item B. Com base nisso, vocês conseguem fazer todos os outros itens. Certo? Vamos aqui para o item A, pessoal.
Então, veja só, da definição da diagrama de células, a gente sabe que o magnésio vai ser o anodo, ou seja, está escrito à esquerda, enquanto o, o íon prata mais o seu metal vai ser o cátodo, tá bom? Então, esse símbolo barra aqui representa a separação das fases, e aqui seria a ponte salina, que é interligando as duas semicélulas, tá bom? Então, pessoal, a partir da tabela de potenciais, a gente vai identificar, certo, a semi-reação de cada semicélula, ou seja, a semi-reação do anodo e a semi-reação do cátodo. Lá no mundo, pessoal, na biblioteca da disciplina, na parte da unidade 3, eu coloquei a tabela de potenciais, certo? Essa tabela, pessoal, é dividida em duas partes. A primeira parte é os potenciais, a tabela está em ordem eletroquímica, certo? Ou seja, está em ordem decrescente aqui de potencial padrão de redução, certo? Aqui à esquerda a gente tem a semi-reação e aqui a gente tem o potencial padrão de redução, tá bom? Eu prefiro, pessoal, utilizar a parte B da tabela, tá certo? Porque aqui representa as semi-reações em ordem alfabética, então é bem mais fácil de contar, tá bem? Veja só, só um minuto. A gente precisa da semi-reação do magnésio e da prata, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente vamos aqui para a semi-reação do magnésio, que é do anodo. Então a gente vai aqui na segunda coluna ó, da tabela, ó, veja só, tá aqui a semi-reação. O magnésio, pessoal, ele saindo do estado mais 2, certo? Recebendo 2 elétrons indo para o estado metálico. Está aqui o potencial, menos 2,36. Certo? Então está aqui a semi-reação do magnésio. Vamos agora, pessoal, para a semi-reação do cátodo. Certo? A do cátodo, pessoal, veja só, tem o íon prata e a prata metálica. Certo? Começa com A, a gente vem para cá, para a esquerda. Certo? Então, cadê a semi-reação? Tá aqui, pessoal, é a primeira. Certo? Veja só, a prata está ganhando um elétron, está indo a prata metálica, e seu potencial é 0,80 volts. Então está aqui a semi-reação de redução da prata. Certo? Então, o potencial padrão da ampilha, que também é chamado de força eletromotriz, é calculado de forma semelhante às reações de oxidação. Tá certo? Vai ser o potencial padrão de redução do cátodo, ou seja, da reação de redução, menos o potencial padrão de redução do anodo, da reação de oxidação, certo? É muito simples a gente decorar, né? Quem sofre redução é no cátodo, ou seja, consoante com consoante. Quem sofre, o eletrodo que sofre oxidação é o anodo, certo? Ou seja, oxidação no anodo, vogal com vogal. Então, com base aqui nos valores de potenciais, pessoal, o potencial vai ser o potencial padrão do, do, da prata, tá certo? Menos o potencial padrão de redução aqui do magnésio, tá certo? Esse cálculo aqui, pessoal, vai dar de... Vamos lá. Dá mais vírgula... Dá 3,16, certo? Tem que ser positivo, sempre porque é célula galvânica, tá certo? Células galvânicas são baseadas em reações espontâneas. Então, a gente calculou de forma correta. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vamos seguir agora para o item B, tá certo? Essa é mais uma coisa. Professor, Opa, pode falar. essa lista não está disponível ainda não, né, pra gente?
Tá no mudo, não apareceu para vocês, não, foi? Não. Então deve estar Até, como até abrir agora para olhar, tava não. deve estar oculto, viu, Fernando? Eu vou quando terminar a aula, eu coloco lá para vocês, tá certo? Deixo disponível. Pronto. Aí, pessoal, só para listar aqui o desenho aqui dessa sala galvânica, é o seguinte: cada par desse aqui, ó, par metálico e seu correspondente, corresponde a uma semicélula, tá certo? Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui a semicélula de magnésio vai ser quem? Vai ser um frasco, certo? Um compartimento. Nesse compartimento, pessoal, a gente vai ter a presença de íons magnésio 2+, tá certo? Como é no estado padrão, a concentração do íon magnésio aqui é igual a 1 molar, certo? Aí, em contato com o íon magnésio, certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter um eletrodo de magnésio, certo? Esse aqui é o metal condutor, o eletrodo de magnésio, tá certo? Aí, do outro lado, a gente também vai ter a semicélula da prata, tá bom? Que é o mesmo esquema. A gente tem aqui um compartimento, tá certo? Nesse compartimento, a gente vai ter uma solução dos íons correspondentes, no caso do Ag+, certo? Como é condições padrões, pessoal? A concentração molar é 1, tá bom? E também vai ter o seu metal correspondente, no caso, uma placa aqui de metal prata, certo? Ag sólido. Aí veja só, essa barra representa o quê? A fronteira entre as fases, né? Fase sólida e a fase aquosa, tá certo? E aqui, pessoal, representa a ponte salina, ou seja, para a gente formar uma célula galvânica, certo? A gente tem que ter sempre a ponte salina, tá certo? Seria um tubo U, certo? Um tubo na forma de U aqui para interligar as duas semicélulas. E para também ter o fluxo de elétrons, a gente tem que ter um fio condutor, ou seja, a gente tem aqui um fio condutor, tá certo? Interligando aqui as duas semicélulas. No caso aqui, pessoal, o magnésio está oxidando, né? E está liberando 2 elétrons, tá bom? E esses elétrons estão sendo transferidos aqui para o cátodo. No caso aqui, o Ag+, vai sair do estado metálico, desculpa, do estado aquoso, e vai para o estado metálico, na forma de Ag. Então, esse aqui é o esquema básico de toda e qualquer pilha. Vamos aqui agora para o item B, certo? O item B ainda também é no contexto do diagrama de células, tá certo? Da mesma forma que, quando a gente tem uma célula galvânica escrita dessa forma, o nosso lado esquerdo vai ser o anodo, tá bom? E o lado direito vai ser o cátodo. Aí vamos lá agora para a tabela de potenciais, pessoal, identificar cada uma dessas semi-reações, tá certo? Vamos lá, pessoal. Aqui, tá certo? A gente observa que na semi-reação do anodo, a gente tem a presença da platina, do gás hidrogênio e dos íons H+. O que acontece, pessoal, quando você vem para cá, para a tabela, tá certo? A gente está aqui na parte B, que é a parte mais fácil de encontrar as semi-reações, porque está em ordem alfabética, como aqui para o H, então. Você chega aqui, tá certo? Tá aqui. A equação de redução dos íons H+. Veja só, ele tem o H+, na semi-reação, não é verdade? Tem também o gás hidrogênio, o H2. Porém, não tem a platina.
tá certo? Vamos ver se tem outra semi-reação que tem a platina. E tem também esses íons aqui. Certo? Se você procurar aqui na letra P, também não vai ter, tá certo? Começa aqui com chumbo, né? O Pb2+, e vai até esse elemento aqui. Então, pessoal, vejam só, certo? Uma observação muito importante, né? Alguns eletrodos, certo? Sobretudo aqueles eletrodos do tipo a gás ou do tipo metal íon, certo? Eles exigem um metal ou um meio condutor que não participa da reação, mas funciona para o quê? Para conduzir os elétrons, ou seja, para interligar as duas semicélulas. Nesse exemplo aqui, pessoal, a gente tem dois metais condutores, né? O metal de magnésio e o metal de plata, certo? Aqui, pessoal, a gente não tem dois metais, certo? A gente tem o quê? A gente tem um gás hidrogênio em contato com o íon hidrogênio. Ou seja, para a gente ter esse contato aqui e interligar essa semicélula, a semicélula de cobre, a gente vai precisar de quê? De um meio condutor. E aí, pessoal, que entra a platina, certo? Alguns eletrodos, sobretudo o eletrodo padrão de hidrogênio, tá certo? Eletrodo padrão por quê? Porque ele tem um potencial, ele é o nosso potencial de referência, ele é o zero da tabela, entendeu? Ele não a platina aqui, então, ele vai funcionar, não vai participar da semi-reação, vai funcionar somente como metal condutor, ou seja, para conduzir os elétrons no processo de oxidação e redução, certo? Outro exemplo de metais condutores, pessoal, além da platina, também é o carbono grafite. Então, se você retornar aqui no enunciado da questão, tá certo? Vocês vão ver várias semi-reações que têm metais condutores, certo? Por exemplo, a semi-reação aqui do item E, tá certo? A semi-reação também aqui do item H, ó. Veja só, aqui eu tenho o CH4 reduzindo a quer dizer, desculpa, o Ce4+, reduzindo ao Ce3+, ou seja, dois íons, um íon se reduzindo a outro, tá certo? Então, como a gente não tem um metal condutor aqui envolvido, a gente precisa de quê? De um meio condutor para conduzir os elétrons. Tá certo? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, tá certo? O esquema desses dois eletrodos, tá certo? Veja só, no caso aqui da semicélula aqui do cobre, né? Certo? Vou até mostrar aqui para vocês a semi-reação do cobre. Certo? No caso aqui, pessoal, o cobre está indo do estado de oxidação 2+, e está reduzindo a cobre metálico. Então, a semi-reação, pessoal, vai estar aqui na letra C. E está aqui a equação. Essa daqui, ó. Potencial de 0,34. Certo? Ele sai do estado aquoso, recebe 2 elétrons, vai para o estado metálico. Aqui o potencial, 0,34. E a nossa semi-reação do hidrogênio vai ser essa daqui. Tá certo? Ele está indo do estado de oxidação +2, tá certo? Indo para o estado na forma molecular, NOx igual a zero, tá bom? O potencial, pessoal, é o zero, que é a nossa referência, viu? Por definição. Aí, pessoal, tá aqui a cara, pessoal, do esquema dos dois eletrodos, certo? Vamos aqui inicialmente por eletrodo de cobre, tá bom? Então, como é que funciona esse eletrodo? A gente tem aqui um metal condutor, tá certo? Esse metal condutor é do eletrodo em questão, no caso, aqui é uma placa de cobre, tá certo? E aqui na solução, a gente tem a solução, certo? Correspondente, a solução do íon correspondente ao metal, tá certo? Então, quando o cobre oxida, o estado de oxidação mais estável é o cobre +2, tá certo? Então, se a gente tiver aqui uma solução de sulfato de cobre, CuSO4, na condição padrão, que é 1 molar, né? Aqui no meio a gente vai ter o quê? Íons cobre 2+, certo? Além do íon SO4 2-.
No caso do íon SO42-, é só o nosso íon espectador, entendeu? Ele não participa da reação. O que conta aqui vai ser o íon do metal do eletrodo, no caso o cobre 2+. Aí veja só, pessoal, como é que é o esquema do gás do eletrodo padrão de hidrogênio, certo? Veja só, aqui no caso, quando o íon H+, ele reduz, ele vai produzir o gás hidrogênio. Da mesma forma, quando o gás hidrogênio oxida, produz o íon H+, tá certo? Como a gente tem envolvido um gás e um íon, não tem como a gente fazer a ligação entre os dois eletrodos. Então, para ter essa ligação, a gente precisa do meio condutor, pessoal. Então, o meu condutor, para conduzir os elétrons nesse processo, pessoal, veja só, quem é? É a platina, tá certo? Então, essa placa aqui, pessoal, é a platina que funciona para conduzir os elétrons, tá certo? Aí, para a gente formar a semicélula, pessoal, a gente faz igual em cima passado, entendeu? A gente pode, então, interligar os dois eletrodos, né? E também colocar o que aqui? Um requisito a ponte salina, né? Que é o requisito de funcionamento da célula galvânica. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos agora fazer o que a questão pede, né? Então, já sabemos que o lado esquerdo a gente tem um anodo, certo? O lado direito a gente vai ter o cátodo. Então, lá na tabela, a gente já identificou as semi-reações, tá certo? Essa aqui, pessoal, é a semi-reação que ocorre no anodo, e essa aqui é a semi-reação que ocorre no cátodo, tá certo? Aí, pessoal, só para ilustrar o que ocorre de fato, a gente sabe que no anodo, esse formato aqui é de redução, só que no anodo ocorre oxidação. Então, para a gente somar, né, combinar essas duas equações, a gente pode, então, inverter essa equação, tá bom? Multiplicar aqui por -1. Então, essa equação vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar aqui o gás hidrogênio, o H2, certo? Vai produzir o íon H+, e liberar 2 elétrons. O potencial continua sendo 0. Então, a nossa equação global, tá certo? Vai ser a seguinte. Vejam só, pessoal. Quando a gente chama de semi-reações, a gente tem que sempre igualar o número de elétrons. Aqui, por coincidência, já está igualado. Aqui na redução do cobre 2+, é liberado 2 elétrons, enquanto na oxidação, quer dizer, é ganho 2 elétrons, enquanto na oxidação são liberados 2 elétrons. Então, a gente pode, então, somar as duas semi-reações. Aqui vai ficar quem? Vai ficar o cobre 2+, certo? Mais o gás hidrogênio, produzindo cobre metálico, mais 2 mols do íon H+. E o potencial padrão, né, da reação, tá certo? Lembrando que as condições padrão de reação da oxirredução é concentração de 1 mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Vai ser o potencial do cátodo menos do anodo. Isso aqui vai dar o valor vai dar mais 0,34 volts. Certo? Tem que dar positivo, porque é uma reação espontânea. Certo? Aí, finalmente, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai fazer mais uma questão envolvendo os conceitos de célula galvânica. Que é a questão 7, que diz o seguinte: considere uma pilha de prata magnésio, certo? E as semi-reações representadas a seguir, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a própria questão já forneceu, tá certo, as semi-reações. Mas caso ela não fornecesse, a gente poderia muito bem ir lá na tabela e obter essas duas semi-reações aqui, certo? A semi-reação de redução do magnésio e a semi-reação de redução da prata. Aí, em relação à questão, pede para identificar o agente oxidante, o redutor e a diferença de potencial da pilha, tá certo? Aí pergunta
qual seria, tá certo, o item correspondente a essas variáveis. Pessoal, só lembrando, pessoal, quando a gente tem uma pilha, tá bom? Quem tem o maior potencial sofre redução, quem tem o menor potencial sofre oxidação. Então, sabendo disso, o eletrodo de magnésio aqui, pessoal, vai ser o nosso polo negativo da pilha, ou seja, vai ser o nosso anodo, já que seu potencial é menor, né? Ó, é menor do que que o da prata, tá certo? Então, o magnésio aqui vai ser o anodo, enquanto o eletrodo de prata vai ser nosso eletrodo, vai ser o nosso cátodo. Tranquilo até aqui? Certo? Lembrando, pessoal, que o potencial padrão de redução do anodo, certo? Tem que ser sempre menor que o potencial padrão de redução do cátodo. Isso aqui é a base, certo, de funcionamento de uma pilha. Tudo bem? Então vamos lá. Então, sabendo disso, pessoal, sabendo que o magnésio aqui é nosso anodo, nosso eletrodo aqui de magnésio é o anodo, enquanto o da prata é o cátodo, que é o polo positivo, a gente vai ter que inverter essa equação aqui do magnésio, tá certo? Porque no formato que ela está escrita aqui é formato de redução. Então, reescrevendo aqui a equação, nossa semi-reação vai ser escrita dessa forma aqui. Magnésio. Eu não vou colocar, eu vou colocar aqui o estado físico, aqui, magnésio sólido, né? Indo a magnésio 2+, mais 2 elétrons, tá certo? O potencial, pessoal, continua sendo o mesmo, não muda. É menos 2,36 volts. Certo? Já no cátodo, agora é o seguinte, veja só. No cátodo, pessoal, a gente tem o ganho de 1 elétron. Tá certo? Então, para a gente igualar, a gente vai ter que multiplicar essa aqui por 2. Certo? A semi-reação de redução por 2. Tá bom? Lembrando que a gente tem que multiplicar a primeira aqui por menos 1. A gente teve que inverter a equação. Certo? Então, aqui no cátodo, é o polo positivo. A semi-reação de redução vai ficar 2 mols de Ag+, certo? Mais 2 mols de elétron, ou seja, igualou aqui a quantidade de elétrons, dando 2 mols de metal prata sólido. Tá certo? O potencial padrão, pessoal, não muda, tá certo? Porque é uma propriedade do material, certo? É uma propriedade intensiva, não depende do tamanho da amostra, depende somente do material, tá certo? Então, a gente pode então somar aqui as duas semi-reações para obter a equação global. Certo? Então, somando aqui as duas semi-reações, veja só, elétron vai embora com elétron, e a semi-reação, a equação global, certo? A equação global vai ser, então, magnésio sólido, certo? Mais 2 mols de Ag+, resultando, pessoal, em 1 mol de magnésio, de um magnésio, né? Mais 2 mols de Ag sólido. Beleza?
Vamos lá, pessoal, verificar se já dá para a gente resolver a nossa questão, certo? Antes disso, vamos calcular o potencial, né? O potencial padrão dessa reação vai ser o potencial padrão de redução do cátodo, que é 0,80, certo? Menos o potencial padrão de redução do anodo, que é menos 2,36 volts, certo? O potencial aqui vai ser, então, de mais 3,16 volts, certo? Ou seja, a gente já elimina o item B, o item C e o item D. A gente vai ficar entre o item A e E, certo? Então, veja só. Quem é o agente oxidante, certo? O agente oxidante, pessoal, é aquele que sofre redução, certo? É o que, é o que provoca oxidação, ou seja, sofre redução. E o agente redutor, certo? É aquele composto, aquele elemento que sofre oxidação. Ou seja, ele é agente redutor, ele está promovendo a redução, certo? Então, ele está sofrendo oxidação. Olhando para cá, pessoal, para a equação global. O magnésio, pessoal, ele sofre o quê? Oxidação, né? Esse é do estado zero, estado de oxidação zero, vai para o estado de oxidação mais 2, ou seja, está aumentando o NOx, sofre oxidação. Então, ele vai ser o quê? O agente redutor, certo? Tá bem aqui, ó. Vai ser nosso agente redutor. Então, por sua vez, o íon prata vai ser nosso agente o quê? Agente oxidante. Ele está sofrendo o quê? Redução. Sai do estado de oxidação mais 1, vai para o estado zero. Então, nesse caso aqui, pessoal, o nosso item correto vai ser o quê? O item E. Então, pessoal, essa aqui é a nossa última questão. A atividade online já está disponível para vocês lá no Moodle, tá certo? Eu dei um prazo de mais de 15 dias para vocês. Então, o prazo de entrega vai até o dia 30 de maio. Eu vou aqui, então, salvar as alterações. Esse slide aqui eu vou colocar na biblioteca da disciplina. E eu vou, então vou aqui para a gravação, né, e continuar aqui as discussões aqui nos bastidores.